Oi, pessoal, tudo bem? Olha só, hoje eu tô aqui para falar para vocês de um troço que só dando risada mesmo, né? Quando o pessoal do Instituto Questão de Ciência malha o povo das terapias integrativas e complementares, como sendo tudo gente que faz pseudociência, a gente fica bravo, é porque a gente não sabe das loucuras que surgem por aí. Bom, chegou ao meu conhecimento nessa semana que uma determinada empresa multinacional de óleos essenciais incentiva os seus vendedores a utilizarem o equipamento que mede a resposta galvânica da pele para fazer diagnóstico de doença. A gente tem que, a gente tem que rir para não chorar. Bom, vocês sabem o que é resposta galvânica da pele, né? A aplicação mais popular disso é aquele detector de mentira. Então, a atividade elétrica das glândulas é captada porque você está suando, você está mentindo, você está suando, está nervoso, e aí o equipamento gera um gráfico e conforme o padrão daquele gráfico, você está mais nervoso ou menos nervoso, e aí você é ou não pego na mentira. Então parece que tem uma empresa lá de Utah, por que será que é Utah, né? Por que será? Que criou um equipamento que é capaz de dizer, simplesmente se enfiando a mão no equipamento assim e ele medindo a resposta galvânica da tua pele, se você tem doença no baço, no cérebro, no pâncreas, no intestino, no fígado, no coração, se a tua doença é inflamação, se é câncer, se é esclerose, e daí também, não apenas, não contente de dizer que tipo de doença que você tem, ela ainda diz que tipo de vitamina que você tem que tomar, que tipo de alimentos você tem que evitar ou privilegiar, e obviamente que tipo de óleo essencial você tem que utilizar. Sabe que quando eu me lembro que uma vez eu estava na casa de uma colega minha de Ibra, lá em São Paulo, e ela era revenda da Laszlo, né? E aí eu tava lá pra dar um curso tal, e putz, a gente dava muita risada com essas doideiras que aparecem na turma de aromaterapia, porque a aromaterapia sempre tem uma fauna muito interessante dentro da sala de aula. Aí eu me lembro que chegou aquele dia uma mulher para poder fazer uma compra de óleo essencial, aí ela parou assim na frente daquela. Putz, vocês sabem que a Lazo tem trocentos mil óleos, né? Aí ela parou na frente, assim, do expositor da Lazo, sei lá, tinha mais ou menos uns 200 frascos de óleo essencial diferente lá. E aí ela catou um pêndulo da bolsa e começou a pendular os óleos essenciais, né? Aí essa colega minha falou assim, escuta, mas para que você quer óleo essencial? Ah, não, essa pessoa que eu tô atendendo, ela tá assim, assado com esse problema, então eu tô pendulando aqui para ver que óleo essencial que essa pessoa precisa. Aí essa minha colega falou, tá, mas você não quer uma sugestão? Esse óleo aqui pode ser útil, esse outro não. Olha, tem óleos que têm contraindicações, não era interessante você saber exatamente as propriedades e as contraindicações desse óleo essencial? Aí a mulher falou assim: não, não, no pêndulo ele vai dizer para mim o que, que é e o que, que não é. Olha, eu sei que você está me assistindo e você também pendula. E para não dizer, eu também pendulo, mas não para escolher óleo essencial e muito menos para diagnosticar a doença, né? Assim, me lembro, por exemplo, de eu dar massagem em algumas pessoas e utilizar o pêndulo para ver em que direção que está o vórtice do chakra, mas assim, gente, isso aí é uma curiosidade, né? E aí é claro que vai vir gente aqui me enchendo o saco, que eu não conheço nada de radiestesia, o anel diaba 4. Eu não apenas conheço radiestesia, como já me submeti a. Gente, eu só falo daquilo que eu conheço. Eu acho que tem lugares e lugares para você fazer essas coisas. Com substância que tem princípio ativo, porra, pendular é meio, né, sei lá, né? Vai que o pêndulo se equivoca. Ah, mas não se equivoca. Ah, se equivoca sim. E aí você vai dar um óleo essencial, você nem sabe da contraindicação. Mas voltando a essas coisas meio assim esotéricas, existe então esse equipamento que fica dizendo qual que é a doença que a pessoa tem com base
com base na resposta galvânica da pele dela. Gente, isso é um absurdo, tá? Isso é um absurdo completo. Inclusive, depois que eu fiquei sabendo que esse equipamento existe e está em uso, inclusive no momento aqui no Brasil, né? Eu fui fazer uma pesquisa muito rapidinha assim no Google. Eu coloquei assim o nome do equipamento, que eu não vou falar porque eu não quero dar, não quero fazer merchandising para pseudociência. Coloquei o nome do equipamento, escrevi assim em inglês, debunk, que é normalmente para você desmentir, né? E aí apareceram milhões de coisas, inclusive de alguns sites, de algumas organizações que se dedicam, né, a mostrar como que existe pseudociência, como os argumentos teoricamente científicos são completamente infundados, tal. E aí, gente que se submeteu regularmente a esse teste com esse aparelho, aí o aparelho detectou doença em órgão que tá bom, não detectou doença em órgão que de fato tá doente. E como a resposta é completamente aleatória, por mais que essa empresa, que inclusive é de Utah, não sei por que é de Utah essa empresa que inventou esse equipamento, né? Por mais que a empresa diga que ela tem um baita de um algoritmo, né? Enfim, gente, pelo amor de Deus, né? Você quer um diagnóstico? Um diagnóstico de saúde, principalmente dos seus órgãozinhos. Confie na metodologia tradicional, né? Pelo amor de Deus, né? Mas você sabe que essa coisa de diagnosticar a doença, indicar até o óleo essencial que a pessoa deve utilizar através de aparelho que detecta suor na pele, que nem detector de mentira, me fez lembrar de uma série cômica francesa que eu assisti, que eu chorava de dar risada, mas é humor francês, né? Não é todo mundo que gosta, que se chama Au Service de la France, que é uma série sobre agentes secretos na época da Guerra Fria, quando a França estava lá, assim, né, tentando se democratizar, né? A França em algum momento enfiou o pé na jaca, muitas pessoas defenderam o nazismo. Aí tem a grande figura do general de Gaulle. E a França estava se havendo nesse pós-guerra aí com os movimentos de independência das suas colônias, né? E aí então existiu esse grupo que trabalhava para o serviço secreto francês, e dentro desse grupo havia um agente duplo. O que é um agente duplo? É o cara que se infiltra num determinado país para trazer informações dele. E no caso, esse agente duplo era um agente duplo na União Soviética. Então, lá na União Soviética, ele fazia o papel de ser um agente duplo na França, mas na verdade ele era um francês infiltrado na União Soviética. E a particularidade desse personagem é que, não contente de ser um agente duplo, ele efetivamente tinha um transtorno mental em que ele tinha dupla personalidade. Então ele não era um agente duplo apenas, né, assim, porque fazia esse papel profissionalmente. O cara tinha dupla personalidade. Então quando a personalidade dele soviética assumia, ele de fato era um soviete. E quando a personalidade dele francesa assumia, ele de fato era um francês. E aí, em determinado momento, chega lá no serviço secreto, porque houve uma traição, um detector de mentira. E aí todos os agentes precisam se submeter a esse detector de mentira. Aí vai lá o cara que é um agente duplo com dupla personalidade. E aí ele fica assim, perturbadíssimo, porque tudo que ele fala no aparelho é verdade. E aí ele fala: mas eu estou respondendo aqui que eu sou um agente soviético infiltrado na França. Aí o aparelho diz que é verdade, mas ele sabe que aquilo é mentira. Aí daqui a pouco diz o seguinte: mas o aparelho está dizendo que é verdade, que eu sou um agente francês infiltrado na União Soviética. Mas isso é mentira. E aí ele fica completamente perturbado. Então, olha só, eu vou dizer uma coisa para vocês. O melhor emprego que a gente pode dar, um equipamento que mede a resposta galvânica da pele, é rir com as aplicações que essa excelente teledramaturgia francesa nos brinda dentro dessa série O Service de la France.
E esquece esses negócios de ficar medindo, fazendo diagnóstico de doença através de equipamento que mede o suor da tua pele. Isso é ridículo, né, gente? Pelo amor de Deus. Não vão cair nisso, né? Eu fico até imaginando assim as pessoas, nossa, nossa, bem que eu tava sentindo mesmo o incômodo desse lado do corpo. Não quero dizer que às vezes o equipamento não acerta, porque vocês sabem que o aleatório muitas vezes acerta, mas tenha dó, né, gente? Óleo essencial você tem que usar sabendo qual é o princípio ativo, sabendo a sua farmacologia, conhecendo a resposta emocional, afetiva que ele gera por conta do cheiro que ele tem, as suas contraindicações, as suas formas de uso, né? Não vamos banalizar esse recurso tão maravilhoso que são os óleos essenciais. E, sobretudo, não vamos avacalhar com a nossa profissão, né? A gente já corta um doce, já sua pra caramba pra ser respeitado no mercado. Aí, cada vez que um vendedor de óleo essencial enfia a mão de um cliente dele para dizer que doença que essa pessoa tem e coloca isso na internet, aí é obviamente que o corpo científico vai cair matando em cima da gente. Meu, pelo amor de Deus, né? Tem um pouco mais de amor pela sua profissão e não avacalha tanto com ela assim. Olha, eu vou contar uma coisa pra você, viu? Esse pessoal multibilionário da aromaterapia, a gente não tem tédio, porque cada dia é uma coisa pior do que a outra pra gente rir. Beijo, até mais.